Oi, turminha! Que bom ter vocês aqui de novo! Estão prontos para mais uma aventura fantástica na Palavra de Deus? Hoje, a gente vai lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, capítulo 10, para descobrir uma história, uau, sobre a primeira e maior família que já existiu no mundo. Preparados? Então, vamos lá! Já pararam para pensar nisso? A gente olha o mapa do mundo, né, e vê, nossa, quantos lugares, quantas pessoas. Tem gente que mora no frio, no calor, mas de onde veio todo mundo? É uma ótima pergunta, né? E a resposta está numa história incrível que eu vou contar para vocês agora. É isso mesmo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, conta tudinho pra gente. É como se fosse uma super máquina do tempo que nos leva lá para trás para conhecer a história de uma única família que deu origem a todas as famílias do mundo. Que demais, né? Então, nossa história começa logo depois daquele grande dilúvio, sabe? Da Arca de Noé. Pois é, quando a água baixou e a terra ficou sequinha de novo, Deus tinha um plano, uma missão super especial para Noé e a família dele. E que missão linda! Era como se Deus dissesse para eles: olha, o mundo é de vocês, vão, formem famílias bem grandes e espalhem alegria por toda a terra de novo. Era um recomeço, sabe, cheio de esperança e felicidade. E os responsáveis por começar essa missão incrível foram os 3 filhos de Noé. Vamos conhecer? Eram eles Sem, Cã e Jafé. Guardem bem esses nomes, porque a partir de cada um deles, uma aventura diferente começou e o mundo todo foi se formando. Vamos espiar a história de cada família? Vamos começar com a família de Jafé. Pense em uma turma que amava uma aventura. Eles eram os exploradores. Com certeza, eles olhavam para o horizonte e pensavam: o que será que tem lá do outro lado daquele mar? E foi exatamente o que eles fizeram. A Bíblia conta que os descendentes de Jafé subiram nos barcos e, pé na estrada, ou melhor, remo na água. Eles navegaram por todo lugar, sabe? Foram para as ilhas, para as praias e foram formando novos povos por lá. Imagina a emoção de descobrir uma terra nova. Uau! Muito bem. Agora vamos para a próxima família, a de Cã. Se a turma de Jafé gostava de viajar, a família de Cã, eles gostavam era de construir. E não era pouca coisa, não. Eles eram especialistas em fazer coisas gigantescas. Isso aí! Nada de castelinho de areia, viu? Eles construíam cidades de verdade. Cidades imensas, sabe? Com muros bem altos e construções que, nossa, deixavam todo mundo de boca aberta. Eles eram tipo super engenheiros daquele tempo. E falando em gente famosa da família de Cã, tinha um cara chamado Nimrod. A Bíblia fala que ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Isso quer dizer que ele era muito, muito forte e corajoso, um verdadeiro líder. E todo mundo sabia disso. Até mesmo Deus via a força que ele tinha. Pois é, ser poderoso é ser forte, ser um líder. E Nimrod era assim. Mas tem um segredinho aqui. A nossa força de verdade, aquela que nunca acaba, não vem dos nossos músculos, não. Ela vem de Deus. É Ele quem nos faz fortes de verdade, em tudo. E as cidades que eles fizeram? Nossa, vocês já devem ter ouvido falar. O reino do Nimrod começou com uma cidade chamada Babel. E depois eles construíram outra, Nínive, que a Bíblia diz que era enorme. Gigante mesmo. Imagina só. Ok, já vimos os exploradores e os construtores. Agora falta a terceira família, a de Sem. E olha, essa família era muito, mas muito especial mesmo no plano de Deus. Era a família que carregava uma promessa muito importante. Sabe por quê? Porque foi da linhagem de Sem que, muito tempo depois, viria o povo de Israel. O povo que Deus escolheu para uma missão super especial. A Bíblia até diz que Sem foi o pai de todos os filhos de Éber. E é daí que vem a palavra hebreu. Super interessante, né? E tem uma curiosidade bem legal. Um dos descendentes de Sem se chamava Peleg. E sabe o que o nome dele significa? Divisão. E não é por acaso. Foi bem na época em que ele viveu que as famílias começaram a se dividir e a se espalhar pelo mundo todo, cada uma procurando lugar para morar. O nome dele já contava a história. Então, vamos recapitular? A gente já conheceu a família aventureira de Jafé, a família construtora de Cã e a família da promessa de Sem. Agora, que tal a gente juntar todas essas peças? É como montar um quebra-cabeça gigante, o mapa da grande família de Deus.
E foi exatamente isso que aconteceu. As famílias foram crescendo, crescendo e se espalhando. Umas foram para um lado, outras para o outro, foram para todos os cantos. Elas estavam cumprindo aquela missão que Deus deu para Noé, lembra? Encheram o mundo todo de gente, de alegria e de novas histórias. E o mais legal é que a própria Bíblia resume tudo isso no finalzinho do capítulo. Olha que lindo. Estas são as famílias dos filhos de Noé, e a partir delas, as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. Uau! É a história do mundo todo resumida em uma frase. Começou tudo ali. Mas essa história não é só para a gente saber o que aconteceu há muito tempo, não. Ela tem uma lição, olha, enorme e muito, muito importante para a gente hoje. Querem saber qual é? Então, depois de ouvir tudo sobre as famílias de Sem, Cã e Jafé, o que será que Deus quer que a gente aprenda de verdade? O que a gente deve guardar bem aqui, ó, no coração. A lição é a coisa mais linda. Primeiro, Deus sempre cumpre suas promessas. Ele falou que a terra seria cheia de gente de novo, e ele cumpriu. Segundo, sabe todo mundo no mundo, pois é, todo mundo faz parte de uma única e gigantesca família. E terceiro, que é o mais legal de tudo, Deus ama todo mundo. Não importa onde a pessoa nasceu ou como ela é, Deus ama todos igualzinho. Pensa só que legal. Isso quer dizer que aquela pessoa que mora lá do outro lado do mundo, que fala uma língua toda diferente, ela é da nossa família. É como se fôssemos todos primos. Porque para Deus, que criou cada um de nós, somos todos uma só família. Uma família linda e gigante. E aí, gostaram dessa viagem pelo mapa da família de Deus? Foi demais, né? Uma história incrível. Que tal você contar essa história para alguém hoje? E continuem ligados aqui com a gente, porque a Bíblia está cheia de outras aventuras maravilhosas para a gente descobrir juntos. Um abraço bem apertado e fiquem com Deus.